Aterramento elétrico. Esquemas de aterramento. TT, IT, TNS, TNC e TNCS. Vamos entender o que significa. A primeira letra indica a situação da alimentação em relação à Terra. Ela pode ser T, um ponto diretamente aterrado, ou I, isolação por impedância. Segunda letra indica a situação das massas em relação à Terra. Ela pode ser T, massas diretamente aterradas, ou ela pode ser N, massas ligadas ao ponto de alimentação aterrada. Que são massas? Qualquer parte metálica da instalação ou equipamento que possa ser energizado e causar choque elétrico. Terceira letra indica a disposição do condutor de proteção e do condutor neutro, com a relação dos dois. Se a letra for S, o neutro e o fio de proteção são separados. Se a letra for C, o neutro e o fio de proteção são compartilhados. Vamos aos esquemas. Esquema TT, o neutro da alimentação vai ter um condutor de proteção, um fio terra, e o neutro dos circuitos vai ter outro condutor de proteção, outro fio terra. Então, TT, terra, terra. Esquema IT. Ele vai ter a mesma montagem do esquema TT, porém, na alimentação é colocada uma impedância. Vamos imaginar que essa impedância é igual a uma lâmpada. Então, se houver um curto-circuito entre o fase neutro e em qualquer outro sistema, o dispositivo de proteção vai atuar imediatamente. No caso do sistema IT, essa impedância, que eu estou exemplificando como uma lâmpada, é como se ela acendesse. Então, se tiver um curto-circuito entre fase e neutro, vai passar uma corrente do neutro para a lâmpada em direção à Terra, essa lâmpada vai acender. E o dispositivo de proteção não vai desarmar, ele não vai perceber esse curto-circuito. Portanto, esse sistema só pode ser instalado onde eu tenho monitoramento constante. E esse sistema normalmente é instalado onde eu não posso ter desligamento instantâneo, como por exemplo o TI de hospital. Tá? Esquemas TN. TNS, onde eu vou ter uma ligação do proteção e do neutro na alimentação, e daí vão sair dois fios. Um que vai ser o neutro e o outro que vai ser o proteção. Então eles estão separados. TNS de separado. TNC. Eu vou ter um único fio saindo da alimentação. E deste fio, quando eu chegar no circuito, eu vou fazer um fio para o neutro e um fio para aterramento das massas. Então esse fio vai compartilhar as duas funções, a função de neutro e a função de proteção. E a simbologia do condutor PEN é essa aqui. É a mesma simbologia do terra, porém com uma bolinha. Sistema TNCS. Então eu vou juntar os dois sistemas, compartilhado e separado. Então, no início do trecho, eu vou ter um sistema compartilhado com condutor PEN, e depois desse trecho para frente, eu vou ter um sistema separado, com condutor de proteção e com condutor neutro. Então, esses foram os 5 esquemas de aterramento. Vamos às notas da norma. Então, a norma diz que todo circuito deve dispor de condutor de proteção. Então, não existe nenhum circuito que a norma permita que não use condutor de proteção. É obrigatório em todos, tá? Esse condutor de proteção ele pode ser comum a 2 ou mais circuitos, desde que ele seja instalado no mesmo eletroduto, tá? E que ele siga uma das duas opções da norma, né? Que ele seja calculado conforme o item 64312 da norma, ou
que ele seja o maior condutor daquele eletroduto. Então, se num eletroduto você tiver condutores de 1,5, 2,5, 4, 6 milímetros, o seu condutor de proteção tem que ser de 6 milímetros se ele for compartilhado com os demais circuitos, tá? O uso do condutor PEM só é admitido em instalações fixas, desde que sua seção não seja inferior a 10 milímetros quadrados se for em cobre, ou 16 milímetros quadrados se for em alumínio. Como que eu calculo esse condutor? Se a seção desse condutor for se a seção do fase for até 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção vai ser igual ao fase. Se a seção do fase for de 25 ou 35 milímetros quadrados, seção do condutor de proteção, 16 milímetros quadrados. Se a seção do condutor fase for maior do que 35, o condutor de proteção vai ser metade do condutor fase. Tudo bem? Lembrando que, se você fizer o cálculo e essa metade der um número quebrado, você vai usar o condutor nominal que tiver para vender, tá? Então, se, por exemplo, você tiver um condutor fase de 150 milímetros, você divide por 2, vai dar 75 milímetros, mas não existe condutor de 75. Então, você vai usar o próximo maior que 75, que é 90 milímetros quadrados. Ok? Qual é o esquema de aterramento mais utilizado em pequenas residências? Como nas pequenas residências, os fios dificilmente vão chegar a 10 milímetros, a não ser que seja um alimentador, um equipamento muito potente, então o esquema mais utilizado é o TNS, terra e neutro separado, ou TNCS, porque o alimentador provavelmente vai ser 10 ou maior que 10 milímetros quadrados. Então, lá do medidor até dentro da casa, você pode usar o sistema TNC, um condutor compartilhado, fazendo a função de neutro e proteção. E quando chegar dentro da residência, que você for fazer a distribuição dos circuitos terminais, você vai usar o TNS, onde o neutro e o proteção vão ser separados. Ok? Obrigado e até!